Olá, meus irmãos. Este é o podcast Remanescente e hoje nós vamos falar novamente sobre conversão. Temos aqui testemunhos maravilhosos para você que ainda não assistiu. Já temos 10 episódios gravados e esse daqui é o 11º. E hoje eu tenho a alegria de chamar aqui um irmão muito querido, né? Que a gente aprendeu a amar assim desde a primeira caminhada, como se diz. Agora a gente não se solta mais. E essa pessoa especial, eu tenho certeza que essa história vai mexer com você, tá bom? Vou chamar ele aqui agora para que ele se apresente. Vamos ver se vocês conhecem. Aí, irmão Ricardo Maciel. Que alegria. Tinha horas que eu estava querendo já esse bate-papo aqui, irmão, porque você faz parte do canal Remanescente. Você sabe disso, né? Você faz Amém. parte. A gente começou um projeto junto e eu tenho muita alegria de trabalhar com você nesse mesmo propósito e a gente tem feito conexões maravilhosas. O Senhor tem nos ajudado, nos capacitado e nós somos muito gratos por isso. Mas hoje a gente não está aqui para falar do Apocalipse. Verdade, né? Hoje nós estamos aqui para falar da tua história de conversão, né? Esse projeto aqui, como os irmãos já sabem, a gente fala sobre conversão, né? E o irmão Ricardo tenho certeza que tem uma história maravilhosa para contar. Primeiramente, para aqueles que não te conhecem, te apresenta aqui, irmão Ricardo. Diz onde você é. Diz para nós aí também um pouquinho da sua carga aí com relação à religião, ou pelo menos com o encontro com Deus. E aí depois lá na frente a gente fala um pouquinho sobre conversão. Amém, amém. Graça e paz a todos. É uma alegria imensa estar aí novamente com Wagner Olmos, né, canal Remanescente. E de igual forma, Wagner também faz parte do canal Vozes de Trombeta. O canal Amém. surgiu por conta do incentivo do irmão. Nós tínhamos somente o Instagram, o canal, o perfil lá, né? E Uhum. aí nós nos aproximamos, o Wagner entrou em contato comigo, fizemos algumas gravações, e aí falou, olha, você podia abrir um canal no YouTube e tudo mais, e aí surgiu o canal Vozes de Trombeta. Amém. Louvado seja Deus pelo irmão Wagner. E é Amém. isso, irmãos, o Senhor, ele aproxima propósitos, né? O Sim. Senhor é maravilhoso para unir propósitos, envolvendo pessoas, envolvendo irmãos que possam caminhar, né, em busca aí do evangelho do reino tão Sim. maravilhoso aí que nós estamos trabalhando para resgatar e propagar aí, essencialmente nos últimos dias. É lindo demais, né? É verdade, irmão. E, e a minha história, irmãos, assim, é bem diferente, sabe? No sentido, quando você tem uma família, e aí eu tô falando assim do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Eu sou o filho do meio, então eu tenho uma irmã mais velha, Kaline, e tenho uma irmã mais nova, Ana Paula. Uhum. E toda essa minha trajetória foi marcada por diferenças assim, da maneira como nós enxergamos a vida e da Uhum. maneira como o Senhor nos colocou no mundo para exercer um papel, uma tarefa, uma missão, um chamado. E Uhum. isso, desde o princípio, teve uma distinção da minha pessoa. Foi uma família predominantemente católica, e eu lembro da minha infância, meu pai levava a família para a igreja, e nós tínhamos lá a missa, né? E ali eu ficava, garotinho, né? 4, Uhum. 5 anos, eu olhava para tudo aquilo, o padre falando, e o panfleto na mão, e eu amém, e segui exatamente aquele rito ali. Isso ficou registrado na minha mente. E Uhum. aos poucos, a nossa caminhada foi tomando rumos distintos. E eu continuei buscando saber o que Deus queria na minha vida. Então, continuei indo na Igreja Católica,
mais um pouco do que as minhas irmãs, e, e aí eu comecei a me envolver com o trabalho da Igreja Católica, fui até bem ativo na minha adolescência, no início da minha fase adulta, com obras envolvendo com jovens. E aí eu lembro A que, igreja católica trabalha bastante a caridade, né, irmão? exatamente, tem esse envolvimento, né, da caridade. Eles também fazem encontros com jovens, encontro de casais, dentro da tradição deles, né, eles procuram apregoar muito essa questão da família, do amor, e estava bem envolvido nessa obra da Igreja Católica. E tanto é que no final dos anos 90, me convidaram para ministrar uma palavra ali entre a juventude, tinham Uhum. muitos jovens ali, e naquele cenário foi assim, algo de Deus que eu senti acerca do meu chamado, porque eu apresentei ali um estudo sobre família, e foi Uhum. um mover assim muito forte, houve muito quebrantamento, porque eu falei de perdão, falei de arrependimento, de conserto entre pais e filhos, e ali houve muitas pessoas abriram o coração, apresentando as suas dores e se lançando em arrependimento, Mesmo perdão, naquele ambiente. mesmo naquele ambiente. Então ali para mim foi algo assim que marcante em minha vida. Não lembro o ano certo, acho que foi em 98 ou 99. E Uhum. ali marcou demais a minha vida e parece que o inimigo, sabendo, né, das coisas que o Senhor entregou nas nossas vidas, sempre tenta armar uma situação para nos afastar do verdadeiro propósito de Deus, né? Isso Sim. foi assim na minha vida bem característico. Na minha infância, eu tive muitos problemas com saúde. Uhum. Eu até lembro no seminário que teve aqui em Curitiba, não sei qual pastor foi que falou, se foi o pastor Damaso, o pastor Pedro, que o eleito, ele sempre vai ter acesso à palavra do Senhor, ele vai sempre entrar nessa situação de nascer de novo, para que ele realmente seja caracterizado como eleito. Uhum. Porque um bebê que nasce e morre, ele não é eleito. O eleito sempre entra na nova aliança, né? Esse é o entendimento que nós temos. E aí eu lembro do seminário que falou assim: você sabe se aquela pessoa que teve bastante livramento, aquela pessoa que quase morreu e não morreu antes de conhecer o Senhor, e aí ela passa a conhecer o Senhor e o Senhor faz uma obra maravilhosa, é sinal de que aquela pessoa realmente estava, né, na condição de eleito. Então ela não morreu antes porque ela não conheceu o Senhor. E quando esse pastor falou, parece que fez muito sentido na minha vida pessoal, porque na minha infância eu tive muitas dificuldades. Eu sempre cheguei perto da morte, assim, sabe? Principalmente com relação às doenças. Eu tive coqueluche, que é aquela tosse comprida, né? Nos primeiros anos de vida, 2 anos de vida ali, e tive que me medicar bastante. Tive também sarampo, catapora, cachumba, tive hepatite B, meu fígado estava em uma condição muito precária, tinha que ficar de cama por muitos e muitos meses até passar isso aí, com medicamento e tudo mais, por conta Sua imunidade ela era bem fraca, então. Pegava é, as doenças muito fácil. exato. Tinha uma imunidade bem fragilizada por conta da coqueluche, né? Sempre vinha condições de respiratórias problemáticas, tanto que foi diagnosticado com asma brônquica, tive já algumas pneumonias, eu tenho fibrose no pulmão também, que me compromete a respiração.
Então, muitas coisas assim, relacionadas à saúde. Também, na minha pré-adolescência, ali, eu tive epilepsia convulsiva, uma situação bem grave, que se a minha irmã mais velha não estivesse comigo, num cenário em que eu tive uma crise de epilepsia, certamente eu poderia morrer também. Minha irmã me acudiu, depois a minha mãe chegou e eu tive que ir para o hospital às pressas. Fiz tratamento por anos com carbamazepina para tentar reverter essa situação da epilepsia. E aí, tantas coisas que eu passei. Também o sistema cardio, né, que sofri também, arritmia, extrasístole atrial, prolapso da válvula mitral, hipertrofia concêntrica no ventrículo esquerdo, são diagnósticos que foram apresentados para mim, né, que realmente passei por muitas situações na área da saúde e também outras situações de acidentes. Eu tive, na minha infância também, teve uma situação que eu caí do alto e bati na quina de um banco e abriu aqui, ó. Nossa. Abriu aqui e tive que correr às pressas para o hospital. Acidentes de trânsito que eu já tive 5 acidentes. Dentre os mais graves aí, foi uma situação criança também, em que do nada a porta do carro abriu, eu caí do carro quando a minha mãe estava fazendo o balão e a roda do carro passou do lado da minha cabeça. Muitas situações. Outra situação também de acidente de carro, tive 2 acidentes de moto também. Esse segundo acidente de moto que eu tive foi algo muito, muito interessante, porque quando eu tive essa situação lá da Igreja Católica, que eu ministrei a palavra e houve aquela comoção, aquele quebrantamento, não demorou muito tempo e eu sofri esse acidente. Foi um acidente muito forte, eu estava descendo a ladeira e aí, de repente, um carro me fechou. E na batida eu já desliguei totalmente, eu não me lembro. Depois me contaram que eu passei por cima do carro e eu já desmaiado, eu arrastei no asfalto uns 20, 25 metros. E aí esse lado do rosto ficou totalmente sem a pele. Nossa. E aí o capacete não aguentou, né? Saiu. Eu arrastei esse meu rosto no asfalto, era muito quente lá em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. Então, e aqui o ombro também, até hoje, eu sinto às vezes a pancada desde aquele acidente lá. E aí eu fui para o hospital, chamaram meus pais, minhas irmãs, e quando a minha mãe passou por mim, ela não me reconheceu. Nossa. De tão grave que estava a situação. E o médico falava assim, puxa, esse rapaz aí vai ter que passar por umas 2 ou 3 cirurgias plásticas para a gente tentar, né, dar uma condição melhor para ele na vida. E aí surgiu um milagre, né? Passou alguns dias, nós passamos ali uma pomada, não lembro o nome da marca da pomada, entrou lá alguém no hospital, né, apresentou essa pomada, uma pomada que não conhecíamos, e com oração e com o tratamento devido, graças a Deus não precisei fazer cirurgia alguma, né? A pele foi sendo restaurada, assim, de uma forma milagrosa. Em menos de um mês, minha pele já estava recuperada, só com alguns sinaizinhos, e não precisei fazer nenhuma cirurgia plástica. Amém. Então, isso aconteceu em 2001. E aí, nesse episódio do acidente de moto, eu acabei o quê? Me distanciando da Igreja Católica. E foi quando eu entrei numa situação de realmente ter uma vida assim mais livre. Fiquei mais livre diante dos prazeres deste mundo, né? E aí foi de 2001 até 2006, mais ou menos.
não tive nenhum contato, assim, nenhum compromisso com Deus. Uhum. E nesses períodos também percebi Deus cuidando de mim, mesmo eu estando numa situação dessa, né, livramentos que eu já tive, manjares do inimigo com relação às drogas e muitas outras coisas, os desejos carnais. Hoje eu vi o quanto que o Senhor teve misericórdia de mim nesse período, né, em que eu estava bem distante do Senhor. E aí foi quando o meu pai, aí que entra o meu pai na história também, porque meu pai teve câncer, ele teve melanoma e o câncer dele já estava bem adiantado, já estava no nível 3, nível 4, já quase numa situação de não conseguir reverter. E ali foi uma dor, uma tristeza muito difícil, algo de superação para toda a família. E foi muito complicada essa questão de quimioterapia, radioterapia. Meu pai sofreu demais, muita dor, muito choro, muito lamento. E foi um trabalhar de Deus aí, né? Hoje nós percebemos isso, porque meu pai mudou demais, porque meu pai era bem católico, e ele era muito firme nos dogmas da Igreja Católica. E foi quando, em 2006, eu conheci a minha esposa, a Evelyn. E aí, para nós, assim, foi uma virada de chave na nossa vida, tanto para mim quanto para ela. Uhum. Ela tinha algumas familiaridades, já tinha ido à igreja, a uma igreja evangélica. Nós nos conhecemos, nós trabalhávamos juntos numa empresa, foi aí que nós nos conhecemos, e a partir daí iniciou um relacionamento. E começamos a buscar um lugar para congregar, uma igreja. E aí foi quando, em 2007, mais ou menos, foi quando entramos numa igreja, nos familiarizamos numa igreja evangélica, pentecostal, Assembleia de Deus, e ali nós começamos uma caminhada mais próxima do Senhor, né, da vontade do Senhor. Foi em 2007 que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, né? Então teve esse start inicial, né, lá atrás, mas em 2007, de fato, que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, ao senhorio do Senhor Jesus. E aí houve um trabalhar do Senhor aí na nossa vida, tanto na minha vida como na vida da Evelyn também. Nós batizamos juntos, isso foi em 2008. E por que eu falo do meu pai, né? Porque meu pai, ele, por ter sido católico, né, ele não aceitou que eu entregasse a minha vida ao Senhor Jesus numa igreja evangélica. Ele, inclusive, falou que não aceitaria que eu me batizasse, porque eu já tinha sido batizado quando bebê numa igreja católica, inclusive uma igreja ortodoxa católica, né? Então houve aquele conflito ali com meu pai, né? E aí meu pai, né, acometido com câncer, aquela obra toda de superação, e aí eu entrando já no propósito do Senhor Jesus, meu pai resolveu pegar ali e ler a Bíblia toda. Em 3 meses ele leu toda a Bíblia. E mais 2 meses ele voltou a ler toda a Bíblia, marcando tudinho. E eu não, por toda aquela palavra, né, pesada do meu pai, eu ainda assim continuei na minha caminhada com Jesus. Não fraquejei, batizei sim, né, continuei no meu caminho, no meu testemunho. O Senhor foi trabalhando em minha vida de uma maneira muito rápida. O Senhor foi colocando em minha vida assim muito ensino da palavra. E desde o início eu sempre entrei neste lugar do ensino da palavra,
Então, foi muito, muito ligeiro esse processo do Senhor em minha vida. E meu pai olhando todo esse testemunho, essa minha mudança, e ele buscando na Bíblia, na palavra também, paralelamente, e foi um trabalhar de Deus muito, muito importante, né? Porque quando nós temos um testemunho de vida, às Sim, vezes, as nossas palavras não são tão produtivas quanto um nosso testemunho, testemunho. O exato. testemunho realmente ela é muito importante, porque ela vai impactar e alcançar muitas vidas. E eu Amém. senti isso acontecendo na vida do meu pai. E, e aí, em 2009, eu tive uma provação. Passei por uma provação. Uhum. Eu trabalhava numa empresa há mais de 5 anos, né? E aí, novo convertido, né? Alguns anos já de conversão. Então, numa empresa onde algumas práticas me incomodavam. Então, eu tomei uma decisão de não estar mais em um lugar onde algumas práticas me incomodavam, de acordo com aquilo que eu cria na palavra do Senhor. Então, surgiu uma situação em que eu me posicionei diante da empresa, a empresa entendeu o meu posicionamento e decidiu me demitir, Uhum. né? Se você não está mais, né, dentro daquilo que a empresa está atuando, então eles fizeram isso, me demitiram em 2009 e tive uma percepção que às vezes um neófito tem, né? Eu estou aqui realmente tomando uma posição de porque eu quero agradar o Senhor. Algumas atitudes ali eram ilícitas aos meus olhos. Realmente eu tomei um posicionamento diante do Senhor e Deus vai me honrar, né? Tem muita gente que pensa dessa forma: Deus vai me honrar. E realmente Deus teve um trabalhar de Deus aí, mas foi da maneira dele. Por Sim, muitas sim. das vezes a gente não enxerga a maneira de Deus trabalhar em nós, né? E aí o que Verdade. aconteceu? Eu achava que pela empresa ter me demitido, no mês seguinte eu encontraria um emprego melhor, recebendo em dobro, talvez. Só que não. O Senhor trabalhou da maneira dele. E eu fiquei 14 meses desempregado, sem trabalhar, colocando currículo para lá e para cá. A Evelyn também não conseguia achar emprego. E foi 14 meses assim, e já casados, já morando de aluguel, pagando conta. E o Senhor mostrou para nós que Ele é provedor nas nossas vidas. Foram Sim, 14 meses assim, o Senhor mostrando para nós que Ele é o mesmo Deus dos anos sabáticos, de Levítico 25, onde o povo não deveria cultivar a terra, porque o próprio Senhor cuidaria do seu povo. E aí, isso só caiu a ficha depois que eu comecei a estudar as festas, isso anos depois, né? sim. E eu percebi que esse ano de 2009, 2010 era um sétimo ano na minha caminhada de trabalho. Então eu percebi isso, sabe? Que eu tive 6 anos aí de caminhada de trabalho e aí no sétimo ano o Um ano Senhor sabático. o Senhor me deu um ano sabático. E eu só fui entender depois quando eu estudei as festas, né? E É, para mim foi legal, pode falar. legal que é o seguinte, você falando isso, né? Eu não sei se a tua intenção na hora de praticamente testar o Senhor, ou se posicionar, ou me posicionar porque é o correto, não sei se a tua intenção era que realmente Deus iria te honrar lá na frente e te abençoar. E eu tenho certeza que Deus te abençoou. Primeiramente, né? Deus não deixou faltar, Ele te proveu, te deixou num momento em que você eu tenho certeza que muito provavelmente foi um momento muito reflexivo, onde você pôde ali, né,
provar o Senhor, ver as provisões do Senhor em meio à adversidade, mas diferentemente do que tu pensava. Talvez tu pensasse que naquele momento, recém-convertido, olha, eu estou fazendo a minha parte e agora Deus vai me abençoar com outras coisas. As pessoas muitas vezes, infelizmente, jogam com esse tipo de barganha para com Deus. Eu não estou dizendo que foi o teu caso, tá? Mas muitas vezes a gente age assim. Eu já agi muitas vezes assim. Poxa vida, por que eu estou passando por isso? Eu fui fiel, né? Então quer dizer, Deus ele não te promete que tu não vai passar por tribulação. O que ele te promete é que mesmo que tu ande no vale da sombra da morte, ele não te deixa. Ele está contigo, né, naquele momento, e pode ter certeza que o básico ele vai te prover. E lá na frente a gente sempre reconhece que Deus sempre esteve do nosso lado. E esses momentos, quando a gente tem um pouco de sabedoria, a gente aprende com esses momentos. Esses momentos eles servem como aprendizado, né? De saber como que Deus age na nossa vida, como que Deus lida com o ser humano em geral. Então, achei fantástico essa tua colocação. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Tá, você conheceu a irmã Evelyn, se apaixonou, procurou uma igreja, casou, procurou uma igreja, né? Aí começou a tua caminhada, foi lá e se batizou. Quando você começou a procurar uma igreja, naquele momento, tu estava convertido ou foi assim, tá, eu vou lá e aí vamos ver o que acontece, ou nossa vida. Daqui a pouco você chegou lá dentro e naquele ambiente você realmente sentiu Deus assim falar contigo, olha, esse daqui é o caminho. Porque, pô, tu veio de uma raiz católica, né? Você já conhecia Deus, ali é apresentado de qualquer maneira, né? Você já conhecia, você já tinha a questão do ensino, mas tu teve muito tempo afastado. Foram 5 anos, 6 anos, alguma coisa assim. Então, qual é o momento assim que tu acha que, nossa, eu preciso voltar, eu preciso desta conversão? Eu não estou nem falando, preciso voltar para a igreja, não é isso que eu estou falando. Eu preciso me comunicar com o Senhor e ter um encontro pessoal e ter uma mudança, até porque, como você já relatou, o teu pai pôde presenciar na tua vida essa mudança, né? Então, qual você acha que foi esse momento da conversão que tu teve um encontro com Deus? No momento em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, isso foi em 2007, o Senhor já estava, eu já sentia dentro de mim essa vontade de realmente conhecer melhor o Senhor, de tudo aquilo que já tinha passado na Igreja Católica e tudo mais. Então, aquilo queimava dentro de mim, sabe? Porque eu sempre fui de querer conhecer o Senhor na palavra. Eu sempre busquei o Senhor na palavra. E toda vez que eu lia a palavra do Senhor, aquilo ali ardia dentro de mim. E em 2007, acho que é uma passagem que mais bateu assim no meu coração foi essa passagem: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E isso para mim é muito forte, porque eu já conheci o Senhor na palavra, né, na maneira muito rasa, no meu passado, né, numa igreja católica, e tive o meu momento de afastamento, e quando eu me reaproximei, juntamente com a minha esposa, essa mesma passagem bateu forte. E quando o pastor da igreja, da Assembleia de Deus, estava ministrando a palavra, essa passagem bateu forte. E aí eu senti dentro de mim: você precisa voltar de uma vez por todas. Você precisa se entregar de uma vez por todas. E foi então que, naquele momento ali, isso foi em julho de 2007, o pastor fez o apelo e eu levantei a minha mão, e ali começou uma caminhada de conhecer mais o Senhor. E foi lindo demais aquele momento,
porque juntamente com a minha esposa eu senti assim um marco na minha vida, uma mudança, né, radical na minha vida, na minha história, e isso tem acontecido até os dias de hoje. Amém, irmão. Olha só que interessante o que eu vou trazer aqui agora. Eu quero que você de casa reflita, medite nisso, tá? Porque isso é importante. Nós estamos trazendo aqui o início da caminhada cristã do irmão, primeiramente na Igreja Católica, onde ele foi instruído primeiramente pela sua família. Depois o irmão teve um contato com a Igreja Assembleia de Deus, né? E naquele ambiente lá, Deus tocou. Lógico que a conversão ela é pessoal, isso indifere. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a importância da congregação. A importância da congregação na vida cristã. Porque quando a gente fala de uma congregação, a gente está falando de influência, querendo ou não. Eu estou tirando de fora desse pacote aqui todos os dogmas, todas as liturgias, todos os rituais. Eu estou tirando de fora desse pacote aqui todos os erros, as seitas, está tudo de fora. Não é isso que eu estou trazendo, né? Porque muitas vezes a gente fica aficionado. Nesta busca de conhecer o Senhor, a gente também conhece aquele lado que não é bom, né? E lógico que nós precisamos ter um pouco de discernimento para que nós não venhamos a colocar tudo no mesmo pacote e tocar fora. Não é isso que a gente está querendo trazer. Mas a importância de um ambiente cristão, é isso que eu trago. A importância de um ambiente cristão. Um ambiente onde você está escutando a palavra, né? Para quem já assistiu os outros episódios, eu já trouxe aqui, a gente ainda vai chegar no podcast do Apocalipse, neste capítulo 18 de Apocalipse, que diz que até praticamente os últimos momentos, enquanto a Babilônia está de pé, se escuta a voz do noivo lá dentro. A voz do noivo se escuta lá dentro. Só sai a voz do noivo de lá de dentro quando cai a Babilônia. Então, nós precisamos entender a importância da congregação. Ah, mas eu não encontro uma igreja saudável. Será que você procurou uma igreja saudável? Eu não estou trazendo nenhuma placa aqui, mas eu digo que a congregação faz diferença. Que seja um pequeno grupo onde tem 2 ou 3. Porque o irmão não tinha conhecimento. Por mais que ele dissesse ali, não, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, eu acredito que a partir daí, a sua caminhada com este avanço no conhecimento, ela se intensificou. E hoje a gente colhe esses frutos, né? Eu acredito que foi a partir desse momento. Mas imagina se você fosse uma pessoa radical e não tivesse naquele ambiente. Então, medite, pense bem, procure um lugar saudável para você congregar, né? E Deus vai te dar sabedoria para que você consiga filtrar o que é certo e o que é errado, né? Então, eu acredito que você possa meditar neste ponto e ver que a conversão do irmão Ricardo foi num ambiente congregacional. Sim, exatamente. Faz muita diferença a comunhão entre os irmãos. E nós sabemos, irmãos, que no meio de algumas congregações tem aquelas pessoas piedosas que oram, que buscam o Senhor, que intercede, que chora quando nós estamos aflitos, que se alegram quando nós estamos, né, contentes e alcançamos alguma vitória. Isso é uma demonstração do amor de Deus, no meio de irmãos, em algumas congregações. Então, nós precisamos realmente discernir o que o Senhor requer da igreja para os últimos dias e que, de fato, existe um trabalhar do Senhor ainda acontecendo dentro das congregações. O Senhor, né, conhece a limitação de cada um, conhece a motivação no coração das pessoas em querer fazer o melhor, em querer servir, em querer realmente ajudar o próximo com aquilo que elas entendem mesmo que limitados, né, no entendimento.
é necessário que haja esse entendimento, porque é muito importante nós atrelarmos isso com a palavra do Senhor para os últimos dias. Existem, né, propósitos distintos para aqueles que serão testemunhas e para aqueles que serão apenas prudentes, que estarão dormindo, mas que elas têm um papel também fundamental. Conheço muitos que não têm esse discernimento, essa visão do reino, essa visão escatológica, mas elas são fervorosas na oração. Exatamente. O Senhor usa poderosamente, o Senhor alcança corações também através das orações, através de sinais, no acolhimento, né? E isso faz muito, isso é muito importante, nós reconhecermos o papel de uma maneira mais ampla, uma completude da obra do Senhor sobre a humanidade, né? Isso é lindo demais. E eu aprendi muito nessa congregação. Nós precisamos reconhecer, né, nessa trajetória tudo o que o Senhor nos ensinou nos lugares por onde passamos. Então, louvado seja Deus neste lugar onde eu entreguei a minha vida ao Senhor. Ali, o Senhor começou a trabalhar em minha vida de uma maneira mais íntima, né? Nós tivemos ali experiências no Ministério de Louvor, né? Louvando ao Senhor, ministrando, e como era uma igreja pequena, nós fazíamos de tudo ali, desde lavar o banheiro, limpar tudinho, as cadeiras, aquelas cadeiras de plástico, né? Limpar o altar, os instrumentos, ensaiar a música, receber os irmãos que estão entrando e ainda pregar a palavra, né? Já aconteceu disso já, de fazer tudo em um só dia. Era uma igreja pequena, então pessoas acolhedoras, pessoas simples que chegavam e o Senhor trabalhava ali, né, de maneira muito especial. Tivemos muitas experiências com o Senhor ali, aprendemos bastante, e se tivemos experiências que nós carregamos em nossa vida, experiências que foram difíceis de superar, mas que são valiosas para estarmos hoje, né, para aconselharmos pessoas que possam passar pelas mesmas situações. O Senhor permite que situações ocorram em nossas vidas para que nós hoje, com mais experiência, com humildade, com maturidade, nós podemos aí instruir, aconselhar, orar e lutar, né, nestas batalhas espirituais em prol de outras famílias. Então, isso é muito importante. Com certeza, né? Com certeza. Com certeza, irmão. E aí, depois entregou a vida para Jesus, converteu. Vamos lá. Começou a buscar sabedoria, teve essa questão de 2009 que você falou. Exato. Teve essa situação de 2009. 2009 foi muito marcante. Tive essa experiência do Senhor cuidando de nós. E tivemos também mais enfermidade, que eu não contei aqui ainda, né? Eu tive varicoceles, que comprometeu muito com relação à fertilidade. E, em contrapartida, a Evelyn teve um tumor no ovário. Isso também em 2009. Então, a Evelyn tinha uma vontade enorme de ter filhos. E, para mim, foi um pouco mais... Foi diferente, né? Ela tinha uma vontade enorme desde... Quando ela era criança, ela tinha as bonecas dela, ela já tinha um nome para a filha e tudo mais. E, para mim, nós decidimos ter filhos, só que nós descobrimos essas enfermidades, tanto em mim como na dela. Na dela ainda foi muito mais impactante. Por quê? Porque ela foi ao médico, eu não pude estar com ela nesse dia, e o médico fez o exame e diagnosticou lá o tumor de 9 centímetros no ovário, e disse para ela: você não tem condições de ter filho. Então, para ela foi assim um inferno, né?
E esse diagnóstico, essa fala do médico, aconteceu no dia 9 de junho de 2010. 2010. E o Senhor operou o milagre. Não precisei fazer cirurgia, porque varicoceles, a solução era de cirurgia. Nós orávamos bastante, nós acreditávamos no Senhor que poderia curar. Eu não precisei fazer cirurgia. O tumor no ovário da Evelyn sumiu e tivemos a Isadora, a nossa primogênita. Adivinha que data? Dia 9 de junho de 2012. No 2 anos mesmo à dia. frente. 2 anos à frente, no mesmo dia do mesmo mês. Olha só, é resposta Então, de Deus. Resposta de Deus, assim, de superação. O Senhor, Ele vem trabalhando, sabe? Uhum. Nós passamos por adversidades, aflições, porque o Senhor tem propósito. Sim. Tem propósito nas dores, tem propósito nas adversidades, tem propósito em toda a nossa caminhada. Porque mais à frente o Senhor esclarece o motivo. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, porque nesse trabalhar todo de milagre e de testemunho de vida, o Senhor também alcançou meu pai. Olha Então, só. graças a Deus, porque meu pai, né, eu já tinha comentado, que ele não aceitava que eu fosse batizado, né, e tudo mais, que ele não aceitava que eu seguisse essa trajetória. Mas o testemunho de vida conta muito, irmãos, né, mais do que argumentos, palavras, debates. Então, o testemunho de vida o Senhor foi mostrando, foi cuidando, foi apresentando milagres. Veio a Isadora e meu pai, acometido do câncer, já superando, graças a Deus, o câncer, apesar das consequências que ficaram, né, a fraqueza que ele ainda tem, ele buscou a palavra do Senhor e muitas coisas que ele tinha, as convicções católicas que ele tinha, caiu por terra. E foi quando, num dia, ele ligou para mim: meu filho, eu posso ir na sua casa? Eu falei: pode, pai. Amém. Aí ele foi lá, na minha casa, e ele chegou e ele falou assim: olha, muitas coisas que eu falei lá atrás, eu me arrependo. Quero pedir perdão e quero receber o Senhor Jesus. Olha só, que lindo. Lindo demais. Que maravilha. E ali foi, para mim, foi um dos dias mais marcantes na minha vida, né? Meu pai recebendo o Senhor Jesus, e nós oramos, o Senhor operou maravilhas ali, e ele chorou bastante, todos nós, né? Choramos bastante. E aí ele me fez um pedido: eu queria que você me batizasse. É mesmo? Aquele pai que tinha me dito que não queria que eu batizasse, me pediu para eu batizar ele. E glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, assim, um testemunho de vida que envolve o meu pai, né? Então, sim, isso é lindo demais, é maravilhoso. O quanto que um testemunho faz a diferença, irmãos. O que o Senhor trabalha através do silêncio, através da oração, através de uma vida com Deus. E no silêncio o Senhor alcança os corações mais distantes. É verdade. E louvado seja Deus pela vida do meu pai, porque estamos, né, de vez em quando, agora nós estamos um pouco distantes, né, eu mudei de cidade agora recentemente. Como é que é o nome do teu pai? Meu pai se chama Enes Maciel. Seu Enes, fica aqui meu abraço, o senhor assistir esse vídeo aqui. Eu estou muito contente por ter escutado essa história, sabe? Isso é comovente. Quando o testemunho de um filho toca no coração do pai e quando o pai consegue reconhecer, pedir perdão. E isso só demonstra o amor de Deus. Meus parabéns. Amém. Glória a Deus. E sempre quando a gente se encontrava, né, lá na casa dele, a gente
conversando da palavra, e ele se familiarizou muito também com os estudos, né? Gostava de escutar muitos estudos a partir de então, na televisão, e a gente sempre tem um diálogo sobre a palavra de Deus, e louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus por essa vida que o Senhor permitiu, né? Termos aí, e uma história de vitória aí, juntamente com meu pai. Então, é muito valioso, sabe? O que o Senhor tem para as nossas vidas é muito valioso. E aquela passagem, né, que eu sempre guardo no meu coração: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso aí, meu irmão, isso aí vai até o final, porque é algo assim que o Senhor quer mostrar para nós, o quanto que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Foi quando ocorreu aí uma ruptura. Em 2016, nós, depois de mais de 10 anos nessa igreja, nós começamos a enxergar essa questão do sistema, né, do sistema religioso. Algumas visões, algumas convicções, o próprio Senhor mostrando, alarmando para nós de que era necessário, né, dar um passo adiante no sentido de conhecer o Senhor. Então, em 2016, nós pedimos para sair lá da igreja onde nós estávamos e nós mudamos para uma outra congregação. E aí houve um processo do Senhor de trabalhar em nós esse conhecimento, em conhecer o Senhor. Tanto eu como a minha esposa. Então nós começamos a entender muito essa questão de exercer o nosso sacerdócio como homem, como marido, como esposo, como pai, como sacerdote do lar, realmente trazer, resgatar esses princípios do sacerdócio do lar também, e minha esposa também nesse trabalhar. E aí foi quando, neste lugar onde nós congregávamos, foi quando eu comecei a conhecer as festas aí. As festas bíblicas, as solenidades bíblicas, em 2016. Para mim foi algo assim, para quem vinha de uma Assembleia de Deus, né? Foi algo muito estranho, né? A princípio, assim. Mas aí no decorrer dos meses, dos anos, eu comecei a entender melhor essa questão das festas, e eu comecei a entrar mais nesse lugar de esmiuçar as Escrituras de fato. É esse conhecer o Senhor através das Escrituras, da Palavra de Deus, e isso foi enchendo o meu coração cada vez mais. E foi daí que eu comecei a conhecer também outros princípios fundamentais, importantes aí, acerca das duas casas de Israel, essa transição das alianças de uma maneira mais profunda, a questão do jubileu. Eu entrei em muitos lugares aí, muitos estudos comecei a fazer, e foi quando eu comecei a escrever aí o primeiro livro, que é Prélio dos Cânticos. Foi aí que eu comecei a realmente a conhecer mais o Senhor nessa questão de adoração, de me posicionar como um verdadeiro adorador, juntamente com a minha esposa, e aí começamos a conhecer o que o Senhor estava requerendo de nós, nessa questão do estudo, do ensino, da instrução através da palavra de Deus. Então foi algo assim muito importante para nós. Em 2016, faz 7 anos, né? E foi nessa lacuna, foi quando eu comecei a conhecer aí os canais do YouTube também. Conheci o pastor Pedro, o pastor Igor, conheci muitos outros canais de estudos da palavra de Deus, e isso foi encaixando, facilitou demais para que eu pudesse encaixar muitas peças nos estudos, né, que eu vinha realizando. Teve um trabalhar do Senhor sobre a minha vida, assim, que entrei em lugares de arrependimento, em lugares assim de conserto,
algo que o Senhor trabalhou internamente em mim para que eu pudesse aprender mais do Senhor nas Escrituras. E isso foi muito importante, porque eu comecei a equilibrar o conhecimento da palavra com o posicionamento que o Senhor queria de mim, né? Esse equilíbrio tão importante que nós precisamos nos dias de hoje, conhecer mais, mas tendo esse relacionamento, né, no mesmo nível. E o Senhor foi mostrando para mim coisas muito importantes que faz muita diferença dentro do nosso lar. Essa questão do sacerdócio, por exemplo. Os meus filhos, né, sempre me chamam para aprender do Senhor, a ler uma passagem da palavra. Eu sempre faço a oração sacerdotal de Arão, de número 6, 24, eles pedem para eu fazer essa oração. Nós ceiamos em casa, eu ministro aqui a Santa Ceia em nosso lar. Então, sempre nós oramos quando tem alguém enferma. Nós sempre reunimos aqui em casa, no sentido de realizar, né, a Santa Ceia, de estarmos orando por aqueles que pedem oração. Então, é um lar assim que precisa estar alicerçada, né, nos fundamentos da palavra de Deus. E os meus filhos sempre, né, dão esse feedback para mim. Isso é muito importante, né? Muito importante. E aí começamos a escrever os livros. E tanto que o primeiro, acho que está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Acho que nós até fizemos, né? Fizemos uma live. Prélio dos Cânticos. Fizemos uma live. E, né, esse livro é tão importante porque foi em 2019 que eu comecei a escrever e eu ainda estava nesse trabalhar de conhecer o Senhor nas festas das duas casas. E graças a Deus eu consegui fazer ainda alguns ajustes antes de entregar para a editora, sabe? E tem sido assim um momento muito valioso com o Senhor. E pode falar. Não, pode continuar. E aí entrou essa questão da pandemia. Sim. Né? Entrou essa questão, esse cenário de aflição, e neste cenário de aflição eu entrei em outro lugar de profundo arrependimento, né? Em oração com o Senhor, eu entrei num propósito que estava relacionado com a tribo de Issacar, conforme as Escrituras, livro de Crônicas. Eles tinham expertise no entendimento das estações, dos tempos, e eu entrei nesse propósito e comecei a ler Daniel, o livro do profeta Daniel, e reescrevi praticamente o livro de Daniel no caderno, e ali para mim foi uma virada de chave, sabe? Uma virada de chave, porque a partir dali eu comecei a entender melhor sobre as duas casas de Israel, sobre as duas testemunhas, sobre as festas de uma maneira profética, vindoura, e o Senhor foi trabalhando de forma sobrenatural. 2019 foi quando eu comecei a escrever o livro. E aí, a partir dali, vieram outra ação do Senhor para que eu pudesse escrever mais. E muito mais. Então foi quando eu escrevi outros conteúdos, armadilhas digitais, o Moedes, tratando das solenidades bíblicas, e ali para mim foi uma virada de chave assim muito importante em meio a um cenário pandêmico, né? Amém. E nesse cenário aí, acho que por essa época tu decidiu abrir o Instagram, né? Exato. 2019 eu entrei nesse lugar, em 2020, 2021, né, muito forte meu coração queimou essa necessidade de eu preciso falar, eu preciso falar das duas casas, eu preciso falar das duas testemunhas, eu preciso falar das festas, e onde nós congregávamos não tinha esse lugar, esse espaço assim, porque Liberdade, nas congregações, em suma,
eles não têm esse entendimento mais refinado acerca da visão do reino, das duas casas, das festas. Apesar dessa congregação pregoar acerca das festas, eles trazem muitos entendimentos do contexto judaico. Então, ainda faltava, né, um refinar aí acerca, por exemplo, das duas casas de Israel. Então, e eu precisava falar. Então, vamos fazer alguma coisa. Eu falei com a Eva, vamos abrir um perfil no Instagram, vamos começar devagarzinho. E aí foi quando a gente iniciou aí o Instagram, né, apresentando aquilo que a gente estava aprendendo com Deus. E aí, dali para frente, foi só bênção, e o Senhor tem apresentado para nós aí muitas coisas, né? Amém, irmão. Foi quando eu Então, conheci você pois é, também, os eu, irmãos. eu acho que Deus faz as coisas certas, né? Lógico que isso aqui é importante para você que está assistindo. Nós precisamos nos tornar disponíveis. Aquela coisa de, não, amanhã eu faço. Amanhã muitas vezes não chega, né? Eu estou falando da minha posição. Eu já fiz isso, de prorrogar a saída para a obra. Eu já fiz muito isso, entendeu? E não, depois a gente faz, eu tenho a minha vida aqui, tem as coisas para fazer. Mas muitas vezes a gente eu quero que o Senhor volte logo. E nós não fazemos a nossa parte, né? Então, o evangelho, ele precisa ser espalhado aos quatro cantos, né? E de fazer discípulo aos quatro cantos do mundo, anunciando, né, o evangelho do reino. E nós precisamos tomar esse posicionamento. E olha só que interessante, né? Eu estava, irmão Ricardo, eu acho que eu te conheci em meados de janeiro, fevereiro de 2022. Eu estava num momento interno muito forte naquele momento lá, né? Eu, comigo mesmo. Por quê? Porque eu já tinha conhecimento, eu já tinha discernimento, eu já tinha um canal aberto há 6, 7 meses e eu não tinha propósito, sabe? Eu não tinha um propósito, eu nunca conseguia ter assim uma sequência de sair realmente para fazer a missão. Só que um ano anterior, em 2021, eu perdi meu pai em outubro. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Internamente. Foi um momento de muita reflexão. Os irmãos sabem que eu tenho um pouco de depressão, então aquele momento doeu muito por dentro. E neste momento, eu decidi que se eu não fizesse nada, talvez eu não iria encontrar o meu pai, sabe? Talvez eu não poderia ter essa oportunidade, né? Eu não estava andando em caminhos errados, não é isso que eu estou querendo trazer para os irmãos. Não, eu não estava andando em caminhos errados, mas eu estava estagnado. Talvez seja a sua condição aí de casa. Você está estagnado. Não, eu assisto, eu concordo, é isso mesmo, mas eu não consigo fazer. Então são pequenas atitudes, né? E eu decidi assim, eu estou cansado desta vida do jeito que está. Eu preciso me posicionar ao lado do Senhor, porque por mim mesmo parece que eu tinha perdido assim o sentido de viver, entende? Naquela época. E eu comecei uma sequência de vídeos, de gravar, de trazer mensagem, trazendo sobre festas e tudo. E nessa época que eu estava me aproximando novamente do conhecimento, de filtrar, de reexaminar e tal, foi o momento que eu conheci vocês. Eu conheci o teu Instagram lá, já conhecia o pastor Pedro, o pastor Igor, já conhecia o irmão Wagner Nunes, já tinha contato e tal. Na verdade, não tinha contato com eles, mas o irmão Wagner já tinha contato. E aí eu vi o Instagram de vocês muito bem organizado, sistematizado, pregando sobre festa, pregando sobre duas casas de Israel. A primeira coisa que eu pensei, tá aí, cadê o canal no YouTube? Se tem tudo isso daqui, eles devem estar espalhando essa mensagem. E não tinha. Mas eu consegui um contato com o irmão. Não sei se o irmão já me conhecia naquela época. Não sei, sinceramente. Se já me conhecia, né, de algum vídeo, alguma coisa. De qualquer maneira, eu fiz o contato e a gente conseguiu. Deus parece que conectou naquele momento, né? Eu acredito que passando uns 2, 3 meses, ardeu no meu coração da gente fazer um projeto. Disse, olha, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. E eu pensava para mim assim, irmão Ricardo, olha,
eu já tentei tantas vezes fazer e acontecer em tantos imprevistos. Se eu botar um projeto longo, talvez eu me prenda aqui, eu vou me segurar, eu vou ter que fazer, porque é vergonhoso. A própria palavra diz, né? Se tu vai começar a construir uma casa, tenha ciência de que tu vai terminar, não passa vergonha, né? Então É, eu botei isso na minha cabeça, eu quero fazer esse projeto, vou fazer terminar. E eu quero pegar uma pessoa que tem entendimento também para fazer comigo. Aí surgiu o convite. O que eu quero saber, para os irmãos entenderem, eu fiz um convite para o irmão Ricardo. Foi um dia que eu liguei para ele. Se eu posso te ligar, irmão? Pode. Lembra, irmão? Eu estava na lembro? estrada, eu liguei para o irmão. Irmão, a proposta é essa, assim, 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 assim. O irmão disse, vamos embora. Eu acho que nem pensou, né? Vamos fazer, irmão, vamos fazer. Eu quero saber da tua parte, o que tu sentiu nesse momento, assim? Porque, tá, uma coisa é você escrever e a outra coisa é você se expor, né? Pô, eu tô aqui dando a minha cara a tapa, entende? É, A gente sabe que não é fácil, né? Tá gravando é. aqui, é timidez, é tantas coisas, irmãos. Mas o que o irmão sentiu, assim? E qual foi as tuas expectativas quanto a isso? E fala um Uhum. pouquinho também das bênçãos que Deus vem nos dando no decorrer deste ano, né? Porque já faz mais de um ano que a gente está nesse projeto, né? O Sim, projeto do sim. podcast do Apocalipse já tem mais de ano. E hoje nós podemos ver que Deus tem somado pessoas, Deus tem nos aproximado, né? Nós não estamos fazendo isso para o engrandecimento pessoal, mas para o avanço do reino. E a gente consegue ver isso realmente acontecer. Conta para nós aí um pouquinho aí sobre essa época, irmão. Amém. Pois é, essa questão de estar na telinha, irmãos, é um desafio tão grande para mim. Quando o Wagner me ligou, me veio um frio na barriga, rapaz. Mas o que que acontece? Eu tenho algo assim do Senhor, que desde um princípio lá da caminhada, eu fiz uma oração ao Senhor, né? Disse, Senhor, eu ainda não sei o que é que o Senhor tem para mim, mas eis-me aqui. Foi essa oração que eu fiz, cara. E assim, eu tinha uma dificuldade enorme de aparecer nas telas, de aparecer em público. Eu tenho uns desafios, assim, de conviver com os irmãos, com pessoas, na verdade, né? Em lugares onde tem muita aglomeração, muita gente. Para mim é um desafio muito grande. Então, quando eu fiz essa oração, eis-me aqui, Senhor, não sei o que é, mas eis-me aqui, né? À disposição do Senhor. Não passou 2 ou 3 dias, o pastor me chamou, me levantou a diácono e me colocou no ministério de louvor, cara. Que ele descobriu que eu tocava violão, Uhum. e aí eu fiquei assim no diaconato e no ministério de louvor, onde as pessoas olhavam para mim. Então eu tinha que receber as pessoas e tinha que ir lá tocar o violão lá onde muita gente estava olhando. Desafio. Então é um desafio enorme. Então assim, isso foi aumentando, porque depois o pastor me separou a presbitério, e aí eu me chamava para ministrar a palavra, para pregar a palavra, para também ensinar na escola bíblica dominical, e eu tendo que romper os desafios internos, sabe? Dentro de mim, porque eu não queria aparecer em nada, não queria, né, ficar assim diante das pessoas, eu queria crescer no Senhor, mas no oculto, né? Uhum. Mas só que o plano do Senhor não era dessa forma que eu pensava, né? O Senhor queria, porque como eu disse, eis-me aqui, né? Estou à disposição, não sei o que o Senhor quer, mas eis-me aqui para ser usado pelo Senhor. O Senhor me conduziu para que eu fosse dessa forma. E aí, quando veio o seu convite, me deu aquele frio e tudo mais, porque envolve gravação de vídeo, mas eu, mesmo não querendo, eu concordei em fazer, porque não era a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Amém, irmão. Amém. E foi dessa forma, e é dessa forma, né, que nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós. E aí nós precisamos nos submeter
com o querer de Deus. Então, para mim, por exemplo, a gravação de hoje deu frio na barriga, deu um monte de coisa. E a cada podcast dá aquela batedeira no coração. E vamos lá, vamos controlar. E aí a gente entra. E nós oramos e o Senhor opera. E louvado seja Deus, porque sem Deus a gente não faz nada, né? Não, a gente não faz nada, mas a palavra diz que Deus, ele capacita os escolhidos, né? E ao mesmo tempo que ele escolhe os capacitados depois. Olha só, é uma troca, né? Capacita os escolhidos e escolhe os capacitados. Então, esse é um lugar de posição, na verdade. É um lugar que nós precisamos nos posicionar, entendeu? Né? Porque, por exemplo, eu já recebi uma pergunta de uma pessoa dizendo assim: olha, eu sou uma dona de casa. Olha só a pergunta: eu sou uma dona de casa e eu não tenho, né? Eu não tenho aptidão e tal. Eu tenho que ficar dentro de casa. E aí, como é que eu faço se eu não conseguir sair para o campo de batalha, né? Deus deu dons em diferentes maneiras, diferentes níveis para as pessoas, entendeu? Nem sempre o seu dom vai ser estar aqui atrás da telinha gravando. Não, nem sempre é isso que o Senhor espera de ti. E muitas vezes nós estamos em casa e podemos fazer alguma coisa. Mesmo sem estar à frente de batalha, podemos fazer alguma coisa. Se você está recebendo um vídeo, uma pregação, e aquilo dali você tem convicção que é verdade, e aquilo tocou o seu coração, olha a importância deste material para tocar o coração de outra pessoa. E você tem uma ferramenta nas mãos, que muitas vezes as pessoas não usam, que é a internet. Quando usam, muitas vezes usam mal, né, irmão Ricardo? Usam mal, para o seu próprio prazer, ou, né, passando o seu tempo, vai rolando a tela, e você pode usar essa ferramenta para compartilhar uma mensagem. Você pode fazer o Evangelho do Reino avançar nessa ferramenta. A mesma ferramenta que destrói pode ser uma arma poderosa na sua mão. A decisão é sua, entende? Mas olha só que importante como Deus capacita pessoas que nem se sentem capacitadas. Eu sou eu não me sinto capacitado para estar aqui muitas vezes, sabe? Eu tenho muito problema com memória. Sabe o que é o meu problema de memória? É saber as coisas e chegar na hora, branco. Branco. É uma coisa que eu trabalho muito, né? Se a gente não anota, se a gente não consegue, se a gente não organiza, não consegue. Entende? Então, todos nós temos virtudes e dificuldades. E o irmão Ricardo tem essa dificuldade, como ele falou. Não transparece. Cada gravação que a gente vê aqui é uma aula. Irmão Ricardo, você é uma bênção. O teu conhecimento Amém. Instrui as pessoas, ajuda muito. Tenho certeza que os irmãos concordam, né? Você precisava de entrar nesse momento. Aí agora, né? Construiu o canal, tá trazendo as mensagens, né? E a gente está muito contente com o projeto. O projeto tá, digamos ali, 60%, já estamos no Apocalipse 16. Verdade. Né? Então, imagina, temos aí, acredito que mais esse ano inteiro pela frente, né? Porque a gente vai gravando de 2 em 2 semanas. E agora estou pegando todo esse projeto, editando, fazendo todo esse trabalho. Isso custa até dinheiro, irmão. Eu pagando o editor para lá fazer e botar. Isso tudo são coisas que eu quero ter assim, ó. Olha, nós fizemos, entende? Eu não vou dizer eu fiz. Esse projeto é um projeto meu e do irmão Ricardo. Eu digo assim, o podcast Remanescente é meu e do irmão Ricardo. É um podcast Vozes de Trombeta também. É meu e do irmão Ricardo. É nosso. Nós criamos isso, nos tornamos disponíveis para entrar aí nesse propósito. Só que nós não tiramos isso para que fosse nosso só. É meu e do irmão Ricardo, e vamos então agora patentear isso e pronto. Não. É aberto. Quantas pessoas nós já nos trouxemos aí, irmão Ricardo? A minha ideia, eu acredito que é a mesma sua, é unir, trazer pessoas, descobrir onde é que tem um irmão aí começando que precisa. Vamos lá, irmão, vamos gravar, tal. Eu tenho trazido tantas pessoas aqui, a gente fica, né, alegre em poder somar, sabe? Eu tenho certeza, irmãos, que a gente tem algumas diferenças, nós vamos ter isso até o final. Não tem jeito.
Precisamos saber lidar com essas diferenças, respeitar e amar o próximo, principalmente. Tendo isso, a gente vai longe. Lógico, exortar, não deixar de pregar a verdade, mas não deixar que a verdade sobressaia o amor, né? Uma coisa não pode sobressair a outra, entende? Então, que a gente consiga manter esse nível aí. Mas eu sou muito grato por esse projeto. Quando a gente olha para trás, assim, eu fico realizado e vou ficar ainda mais quando nós terminarmos. Vai ter aqui, ó, o Amém. projeto está pronto, irmão. Amém. E os testemunhos, né? Então, Sim. assim, louvado seja Deus que o Senhor vai alcançando muitas pessoas de lugares Verdade. distantes. Recentemente tive aí um testemunho de alguém que testificou que passou por 47 anos de vida cristã, afinto no Evangelho, e nunca tinha tido uma percepção do que tange às profecias no momento em que ele teve acesso ao podcast. E Amém, ele irmão. agradeceu demais, assim, né, por conhecer o podcast, conhecer os canais, e esse testemunho alegra o nosso coração, né, porque, Verdade, demais. nossa, louvado seja Deus, e cada testemunho, cada comentário, né, para nós, assim, é muito bom, porque o Senhor vai confirmando de que realmente Ele está trabalhando nestes projetos aí. Nós precisamos cada vez mais, né, nos colocar à disposição do Senhor, porque tem muita coisa ainda para o Senhor fazer, muitos corações para alcançar, muitos cativeiros para serem destronados, para libertar muitas pessoas de sofismas, né, de doutrinas de homens. Então é um trabalho assim maravilhoso, envolvendo Verdade. outros canais, outros pastores, e ao mesmo tempo o Senhor vai fortalecendo a unidade entre os irmãos. E o evangelho do reino vai se cada vez mais aí se consolidando, né, nos 4 cantos do país, e com certeza vai alcançar outras nações também. Se prepara aí porque tem que fazer a tradução para o inglês, espanhol, de todos esses vídeos aí. Amém, irmão. Se chegar nesse alcance, né, a gente. Mas é aquilo que eu digo, né? Se tocasse uma pessoa, já teria valido a pena. E Com nós certeza. temos certeza que nós estamos nesse caminho, está tocando, né? Os irmãos têm acompanhado. E nós somos muito gratos por isso. E pedimos, né? Como está passando aqui embaixo na tela, se inscrever nos canais. Você que está aqui no canal Remanescente, assistindo o testemunho do irmão Ricardo, vai lá no canal Vozes de Trombeta, se inscreve lá, acompanha todo o material que o irmão Ricardo traz também. Você do canal Vozes de Trombeta, vem aqui, se inscreve no Remanescente, para que a gente possa fazer essa troca, você possa acompanhar aí nossos estudos, né? E que essa mensagem possa ganhar mais alcance, compartilhando, né, esses testemunhos, compartilhando aí os estudos de profecia que a gente faz. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui e você já assistiu um vídeo da série das duas casas de Israel, que vai estar aqui no canal, né? Lógico, a gravação a gente demora para editar e tal, e quando você estiver assistindo, talvez você já veja aqui. É uma série de 8 vídeos, irmão Ricardo. Até o momento tem 8. Vou gravar mais Talvez seja episódios mais. aí. Então nós vamos com calma, vou botar aos poucos de 3 em 3, mas eu quero botar aqui no canal a série das duas casas de Israel, que é maravilhosa, feita pelo irmão Ricardo. Você acompanha a série aqui, mas não esqueça que se você quiser uma palhinha a mais e conhecer outros assuntos importantíssimos, é no canal Vozes de Trombeta, que vai estar o link na descrição desse vídeo aqui. Vai lá, se inscreve, já segue também o Instagram, @Vozes de Trombeta, do irmão Ricardo. Irmão Ricardo, eu sou muito grato, quero dizer para você aqui, diante dos irmãos aqui, que eu te amo como meu irmão, e vai Amém. chegar o dia da gente dar um abraço aí, e aquilo, né, comer aquele churrasco. Oh, Você tem que sabe ter disso, churrasquinho. né? E o seu testemunho aqui tenho certeza que vai tocar muitos corações. O que o irmão Amém. quer trazer para os irmãos aí? Quer fazer as suas considerações finais?
Amém, irmãos, amém. Muito gratificante, né, esse projeto lindo que o Wagner colocou aqui no canal, de conversão, e acredito que o propósito nesse projeto aí vai alcançar muitas vidas, principalmente, irmãos, no que tange aquilo que o Senhor quer fazer conosco, não só hoje, mas também nos dias vindouros, que Amém. é cuidar daqueles que são fiéis, cuidar daqueles que buscam o Senhor, cuidar daqueles que de fato querem entrar num propósito diante do Senhor. Eu mesmo experimentei do Senhor um cuidado especial naquele momento, naquele período em que eu estava 14 meses desempregado. O Senhor mostrou para mim que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que cuida, que protege, que instrui e que envia. Tanto é que eu até não falei dos detalhes acerca desse cuidado de Deus no momento que estávamos desempregados. O Senhor não deixou faltar um aluguel, sempre enviava alguém para mim para dar o valor do aluguel. E não era só uma pessoa, eram várias pessoas que Deus tocava no dia. Então nós precisamos restaurar essa fé genuína diante do Senhor. Em situações em que a minha esposa falou para mim assim: puxa, essa pessoa que chegou agora podia deixar R$ 1.000, né? Porque a gente está precisando e tal. Aí a pessoa chegava: olha, eu tenho R$ 1.000 para te dar. E em outras situações em que a minha esposa falava assim: puxa, tô com vontade de comer um danoninho. Falei, meu amor, nós estamos numa situação dessa. Passou que algumas horas, chegou uma família com uma compra que tinha várias coisas ali, tinha até filé mignon que a gente nunca tinha comido, e no meio daquele pacote, um pacotinho de danoninho dela. Então, o Senhor conhece o coração de cada um, Verdade. conhece as nossas necessidades. E eu encerro aqui a minha fala com a passagem muito conhecida que está em 1 Coríntios 10, né, versículo 13, que diz assim, ó: o Senhor não vem sobre nós tentação senão humana, Verdade. mas o Senhor não deixará tentar acima do que podemos suportar. Junto com a tentação, o Senhor dará o escape necessário para que nós possamos suportar. Essa é uma palavra que faz muito sentido, não só hoje, mas principalmente para os últimos dias. E o Senhor tem testificado de que Ele é o Deus que cuida É daqueles que verdade, irmão. buscam a Ele. Louvado seja Deus por tudo. É verdade, irmão. Agradecemos aqui. Eu te agradeço muito pela presença. A gente se encontra aí direto, né? Gravando, e a gente vai trocar mais ideias aqui. Agradecemos aos irmãos. Se você tem uma história de conversão que você gostaria de contar para nós aqui, inscreva para a gente aqui no meu Instagram, lá no direct, arroba Wagner Olmos Oficial. Você pode me mandar lá uma mensagem que eu vou conhecer um pouco da sua história e quem sabe a gente conta a sua história aqui. Ou eu quero indicar uma pessoa, uma história maravilhosa, indica para nós aqui também, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal Remanescente, Voz de Trombeta. Deixa o joinha no vídeo aqui para que esse vídeo ganhe mais impulsionamento. E a gente se vê no próximo estudo. Irmão Ricardo, muito obrigado. Tchau, tchau, irmãos. Valeu. Até mais.